Olá, meu nome é Marina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do inglês nas relações sociais e de trabalho. Eu começo explicando para vocês a importância do inglês nas relações sociais. Todas essas bandeiras da foto são de países que têm o inglês como idioma oficial, não oficial, minoria ou maioria de falantes, mas a gente pode perceber que são muitos países no mundo que falam o inglês ou que compreendem o inglês, porque a gente também tem países, como é o caso do Brasil, em que nós não usamos o inglês para nos comunicar dentro do país, mas o inglês aparece de inúmeras formas ao longo do nosso dia, seja na televisão, seja em filmes, seja em músicas que a gente curte, seja em palavras do mundo corporativo ou em palavras da internet, por exemplo. Inglês nas relações sociais. O inglês ele facilita a criação de rede de amizades, a colaboração em projetos internacionais e a troca entre indivíduos de diversas origens. Se vocês já estiveram em cidades turísticas brasileiras, como Rio de Janeiro, por exemplo, vocês provavelmente já notaram um número muito grande de pessoas de outros países, geralmente falando inglês ou espanhol. Então, o inglês ele é uma ferramenta de comunicação poderosa, porque mesmo quando você não pensa em sair de dentro do seu país de origem, de dentro do Brasil, você pode se ver em situações em que você vai precisar usar o inglês, em que você vai conversar com outras pessoas em inglês. Então, é sempre importante a gente saber uma segunda língua, e o inglês ele tem essa importância social, além da importância corporativa, profissional, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O inglês se torna um meio de inclusão, pois permite que pessoas de diferentes partes do mundo compartilhem experiências, construam laços e entendam melhor as realidades uns dos outros. Então, para quem gosta muito de redes sociais, por exemplo, vocês já se depararam com algum meme em inglês? Ou alguma piadinha? Ou alguma situação que tomou uma proporção mundial, mas que estava em inglês? Então a gente percebe a partir do nosso dia a dia, em situações cotidianas, como a gente tem muita coisa vinda do inglês dentro da nossa sociedade, dentro do nosso dia a dia, mesmo para quem não fala diretamente com pessoas de outros países. Para quem gosta de viajar, né, também o inglês é uma ferramenta muito importante. Eu adoro viajar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é muito ruim quando você chega em um local, pode ser dentro do país, do Brasil mesmo, e alguém te pede uma informação, ou você quer pedir uma informação, e você percebe que aquela pessoa não fala o mesmo idioma que você. Então é muito legal quando você entende o que as pessoas falam e quando você tem uma ferramenta de pedir informação. Muita gente viaja para fora do país, nem sempre para países onde o inglês é o idioma nativo, né, o idioma principal, mas se você perguntar para as pessoas se elas falam inglês, em grande parte da Europa, por exemplo, elas vão talvez poder te atender em inglês, mesmo que você não fale francês, alemão, italiano ou a língua do país em que você está. Agora vamos falar um pouquinho sobre o inglês no mercado de trabalho. Percebemos hoje no Brasil que grande parte das vagas pede para que você seja fluente em inglês ou pelo menos tenha algum conhecimento de inglês. Atualmente, em diversas áreas, né, a área econômica, por exemplo, ou até na área da educação, a gente precisa do inglês como segunda língua. Pelo menos do inglês, né? Alguns vão pedir espanhol também, mas a gente precisa do inglês pelo menos como segunda língua. Isso destaca seu currículo, isso te faz ser mais considerado para vagas.
E então, no mercado de trabalho, tem se tornado cada dia mais importante o inglês. Como diz o texto, ele se tornou uma habilidade essencial para profissionais que desejam destacar e avançar em suas carreiras. Muitas pessoas têm me procurado para fazer aula de inglês exatamente focada nisso, focada nessa necessidade que está batendo na porta e elas precisam correr atrás. Em um mundo em que as barreiras linguísticas muitas vezes dificultam o entendimento mútuo, o inglês serve como um ponto de convergência, aproximando culturas, ampliando oportunidades e fortalecendo o entendimento entre diferentes povos. Portanto, dominar o inglês é mais que uma habilidade técnica, é uma chave para a construção de relações sociais mais amplas, inclusivas e colaborativas. Se vocês já viram, por exemplo, uma partida de futebol em uma Copa do Mundo, vocês já devem ter notado que tanto os jogadores quanto a arbitragem se comunica ou em inglês ou em espanhol. Porque independente do jogo que está acontecendo, independente de ser um jogo entre a França e o Japão, é a forma como eles têm para se comunicar. É o que vai juntar todo mundo ali num mesmo entendimento. É através do inglês ou do espanhol. Coloquei aqui para vocês algumas ferramentas de comunicação básicas em inglês. Então, algumas frases que podem ser úteis no seu dia, ou para você utilizar, ou para você saber responder alguém que te fizer essas perguntas em inglês. Então, a gente tem o hi, hello, que significa oi, olá. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Bom dia, boa tarde, boa noite. What's your name? Qual o seu nome? My name is Marina. Meu nome é Marina. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. How are you? Como você está? I'm fine and you? Estou bem. E você? Thank you or thanks. Obrigado, obrigada. Bye. Goodbye. Tchau. Please. Por favor. Excuse me. Com licença. You're welcome. De nada. Welcome. Bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula de inglês. Meu nome é Marina, sou formada em Letras pela UFMG e sou professora de idiomas. Meu objetivo é destravar o inglês de vocês e transformar todos em cidadãos do mundo. Então, se vocês tiverem interesse nas aulas, minhas aulas estão disponíveis na Hotmart, estão disponíveis na QIFI e também dou aula particular. É só entrar na minha página no Instagram e você vai ter todas as informações. So see you. Bye bye.